Muito bem, quinta-feira é dia de vida saudável aqui no Em Dia e o assunto de hoje é transtorno obsessivo compulsivo, o popular TOC. Muitas vezes tratado de forma pejorativa, esse problema está longe de ser uma brincadeira e afeta mais de 4 milhões de brasileiros. A repórter Bruna Moraes conversou com uma especialista e esclarece tudo para a gente. Vamos conferir. Este problema é mais comum do que você imagina e atinge cerca de 4 milhões de pessoas em todo o país. Mas para falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, eu converso agora com a psicóloga Joseilma Ramalho. Doutora, o que é que caracteriza o TOC, né? E quais são os tipos desse transtorno? Olha, é interessante falar sobre a questão do TOC, porque ele é caracterizado fazendo parte de um dos transtornos de ansiedade generalizado, mas um dos que causam muito sofrimento para quem está acometido por ele. Ele é caracterizado por um conjunto de rituais, né, onde algumas pessoas podem chamar mania, né? Esses rituais, eles favorecem para que o sujeito acometido não sofra tanto diante do que ele pensa que é realidade. Digamos, algumas pessoas têm tanto medo de serem contaminados que começam a elaborar rituais, que são as manias, para que não seja contaminado. Então, começa a limpar algo dentro de casa ou fora de casa, evitando uma possível contaminação por bactérias, pelo medo de adoecimento. Então, ele começa a desenvolver a mania de limpeza, né? Ou então começa a desenvolver uma mania de organização. Então, são esses rituais que caracterizam, de fato, esse sofrimento do indivíduo acometido. E de que forma o TOC ele pode afetar o dia a dia da pessoa? Esse dia a dia ele pode ser atrapalhado quando ele também começa a incomodar as outras pessoas que convivem com o sujeito que sofre com o TOC, né? Porque enquanto ele está sozinho e ele não interage, ele não socializa, ele não consegue se perceber que está sofrendo e que esse ritual está sendo muito peso para ele, porque já faz parte da rotina dele. Mas quando ele começa a socializar com outras pessoas e as outras pessoas são atrasadas ou são, de fato, abusadas pela mania do outro, é uma sinalização que essa pessoa precisa ser chamada a atenção pelo que ela está apresentando, que aquela realidade não condiz com o que ela está colocando para fora nessa convivência e que ela está com as ideias e os pensamentos equivocados. Agora, doutora, como é que é feito o diagnóstico para pessoas que têm TOC? E aí, a partir desse momento, qual é o melhor tratamento? O diagnóstico vem com essa história clínica, né? Geralmente algum familiar da pessoa que está acometida relata, ela mesma se coloca que realmente não consegue viver de outra forma a não ser essa para se defender desses medos, né, que eu chamo os fantasmas. E o tratamento, com certeza, tem que ser medicamentoso, com a psiquiatria e com a psicoterapia, para que possa rever de onde vem esse sistema de defesa, né? O que é que o inconsciente está falando, o que é que a própria existência está demandando para que essa pessoa consiga, digamos, se defender com o TOC. Então, a gente precisa primeiro identificar, né, que as nossas manias passaram um pouquinho do limite e aí, então, buscar ajuda. Esse é o primeiro ponto, aceitar que você tem o problema. Sim, aceitar que na condição de ser resistente, nessa sociedade que nos cobram tanto, que leva ao indivíduo a chegar no transtorno de ansiedade diante das demandas, a aceitação é, de fato, primordial dentro do contexto que a pessoa está inserida. Mas tem tratamento. Tem tratamento, tem controle e que a pessoa consiga conviver com o TOC sem intoxicar-se com ele.
Muito obrigada, Joseilma, pelas informações. Então tá aí, né? O toque é muito comum, então é preciso identificar quando essas suas manias passaram um pouquinho do ponto e a gente reforça sempre a importância de você cuidar, então, da sua saúde mental. Bruna Moraes para o Em Dia. Pois é, não é brincadeira, viu? Você viu aí a especialista falando, né? Às vezes a gente leva isso como uma brincadeira e não é, né? É doença, né?